Parte obra externa. Tem que correr, porque hoje a gente tem um compromisso Pois depois. é. Então é isso. O governo quer acabar com o piso constitucional da saúde e da educação, jovem e Shredder. Pois é, Tamir. O governo Lula quer praticar uma medida neoliberal, mas tão neoliberal que nem o Temer praticou. Uma medida que o Paulo Guedes tentou fazer e não conseguiu. Mas ele tem um homem certo para fazer isso, né? Que é o Fernando Haddad. Agora o governo está tentando o apoio do TCU para conseguir violar o piso constitucional de investimento na saúde e na educação. Atenção, eu disse o governo, eu não disse o Lira, nem correlação de força, nem mercado, nem STF. Foi o próprio governo que está tentando praticar essa medida neoliberal. E aí, Sara, corte de gasto em educação é uma manobra fiscal ou uma manobra kamikaze? O Haddad disse que é uma regra de transição. E agora? Eita. Então vamos lá. Governo tenta apoio do TCU contra piso da saúde e educação, dando um valor econômico. Não pagamento este ano pode ser inconstitucional e gerar onda de questionamentos legais. A intenção do governo de não cumprir neste ano os pagamentos mínimos com saúde e educação atrelados à regra da Receita pode ser inconstitucional. Além disso, a estratégia do Executivo de buscar apoio para a medida no Tribunal de Contas da União pode provocar um efeito manada em tribunais de contas de Estado e de municípios. É o que alertam especialistas ouvido pelo Valor. Abre aspas. É um precedente perigoso, disse Elida Graziane Pinto, professora de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Abre aspas de novo, é inconstitucional, sem dúvida nenhuma. Se passar pelo TCU, as entidades representativas vão entrar com ação e acionar também o Ministério Público, disse o economista Francisco Fúncia, presidente da Associação Brasileira de Economia e Saúde. A sanção do novo arcabouço fiscal levou à revogação do teto de gastos, que limitava o crescimento dessas despesas à variação da inflação. Com isso, voltou a valer a regra constitucional de atrelar o piso de investimento em saúde e em educação à variação da receita, sendo 15% da receita corrente líquida no caso da saúde e 18% da receita líquida de impostos para a educação. Pô, interessante isso aqui, hein? Para chegar a esses percentuais mínimos, seria necessário até 18 bilhões nos cálculos do Ministério do Planejamento. Abre aspas, o impacto em 2023 pode variar de 0 a 18 bilhões. Zero se concluirmos que não precisa aplicar retorno do piso em 2023. São 18 bilhões se entendermos que deve ser aplicada 15% da receita corrente líquida prevista para o ano atualizada. Pode ser 3 bi também, se entendermos que é a receita corrente líquida da PLOA, ou a LOA original, disse o secretário orçamental federal Paulo Bijos, em entrevista recente ao Valor. Cara, deixa eu ver aqui. Números a gente dá uma confundida, né? Vamos só ver aqui, tá bom. A educação tem que... Ela tem que investir 15% a mais com base na receita líquida, correto? E na saúde, 18% da receita líquida, tá, de impostos, entendi. Tudo que o governo arrecadou, né? Tudo que o governo arrecadou, 15% tem que ir para educação e 18% tem que ir para saúde. É isso, né? Líquido é isso, né? Líquido é já descontado tudo, né? Boa, então entendi. Tudo que o governo arrecadou no ano, 15% tem que ir para a educação e 18% tem que ir para a saúde. E aí os caras entraram no TCU para poder banir isso igual era no teto de gasto, só a inflação, né? Bom, é isso que eu entendi. Vamos lá. Segundo a matéria, há margem de manobra para déficit zero, diz secretário. Segundo Paulo Bijos, o governo vai recorrer ao TCU para não aplicar pisos mínimos de educação e saúde devido ao fim do teto de gastos. Mesma coisa, né? Ele que está falando. Ele está falando. Eles estão contando com esse ovo no rabo da galinha para poder fazer o déficit zero. Basicamente é isso, né? Exatamente, né? A manobra, essa é a tal manobra. Esse cara aí, ele é secretário do Orçamento Federal, né? Para
Pra galera ver da onde que tá saindo essas fontes dele, de onde que tá tirando, que o governo quer de fato jogar isso aí, né? Tem tanto esse secretário da Receita, da Fazenda, quanto o outro secretário que também deu uma entrevista na CNN falando em manobra. Eles estão chamando de manobra. Tá, entendi. A manobra deles é tirar recursos da educação e da saúde. Essa é a manobra, né? Basicamente, né? Isso. Pô, tá chamando de manobra, mas é isso. É tirar o dinheiro da educação e da saúde via jurisdição, né? O famoso o lawfare fiscal. Tá. O que eu entendi que tinha sido. Gente, me corrijam se eu estiver errada, tá? É porque hoje eu tive que, tipo assim, ler muito depressa. É que é o seguinte, tinha o teto de gastos. Sim. Aí entrou lá a transição, tudo mais, entendeu? E aí caiu o teto de gastos, e aí veio o arcabouço fiscal. A regra do teto de gastos não permitiu o cumprimento Dessa medida. do piso constitucional, Aham. entendeu? Suprimiu o piso constitucional. O que o Haddad está dizendo é que é o seguinte, como o arcabouço só foi aprovado agora, tipo assim, no segundo semestre, teria que essa regra de transição ficaria tipo assim, essa regra do teto permaneceria durante esse ano, entendeu? Para só aplicar daí ano que vem de acordo com o arcabouço Só que que eu foi acho que aí tem uma. estabelecido com 100%, Não, do que entendeu? você está explicando, acho que tem uma distorção aí. Porque, na verdade, o teto de gasto ele cumpria essas exigências, só que tinha que tirar de outro lugar. Porque o teto bloqueava tudo. Isso, Né? Então, essa isso. coisa era cumprida, só que eles tiravam de outro Só lugar. que isso acabava suprimindo Isso, o isso. Eles tinham um FIA. tratamento diferenciado no teto, do teto do Temer, eles tinham um tratamento diferenciado justamente para poder cumprir. Ou seja, não tinha sido abolida essa questão do Mas tinha uma piso. supressão, pelo que eu entendi. Eu realmente Eles não pegavam, acabava crescendo e entrei nessa acabava pegando de parte. outro lugar. Tinha uma supressão, mas o que o Denis está querendo dizer é que o Temer, no teto de gás do Temer, eles deixavam isso de fora. Essa lei continuava funcionando normal, é isso? É isso, né? Boa. E agora o que o Eu Haddad entendi agora o que o Haddad diferente. quer fazer agora é colocar meio que educação e a saúde dentro do arcabouço fiscal. Ou meio que suspender esse negócio aí só para poder fazer o déficit zero pro mercado. Cara, não foi assim que eu entendi. Tá, vamos continuar lendo aqui, ó, Não foi dessa talvez forma. Eu aqui. tô bem perdida. Sabe por que eu tô perdida? Porque o ministro da Economia não vem a público explicar que cargas d'água ele tá fazendo. E toda vez que ele vem a público explicar alguma coisa, meu Deus do céu, parece que esse homem tá tendo um derrame. Entendeu? Eu não entendo nada do que ele fala. Aqui, ó, Não olha essa entendo parte aqui, nada, ó. Olha nada. essa parte sobre o que a gente tava falando, tá bom? Ó, Tá. na época, o governo destinou, a partir da aprovação da PEC de transição, recursos extras à saúde e educação, visando a recomposição do piso, tá? Então, naquela PEC lá, ele já estava já avisando isso aqui. Pô, a receita vai crescer e já jogou esse dinheiro para lá, tá? Só que só para a saúde foi 22 bilhões aos cerca de 150 bilhões encaminhados originalmente no projeto de orçamento para 2023. Só que a receita vem crescendo mais do que o previsto. E os 22,7 bilhões reservados não serão suficientes para cumprir a regra do piso constitucional. Sacou? Então eles já preveram isso na PEC da transição, só que os que eles reservaram não está sendo suficiente porque está crescendo mais. Por isso o governo vai consultar o TCU. Bijos disse que a não aplicação em 2023 seria possível porque o novo arcabouço fiscal não liberou o limite de despesa dos ministérios estabelecido pelo teto de gasto. Em 2023, abre aspas, em 2023, a gente vai seguir até o fim do ano com a mesma lógica de limite das dotações autorizadas, como nos manteremos firmes em relação aos limites de despesa. Em razão disso, não se faz penalizar o orçamento deste ano com o retorno dos mínimos antigos na vinculação da saúde e da receita. Eu acho que é isso aqui mesmo que a gente entendeu, viu, mano? Vamos continuar lendo aqui. Lá no final da Eu pauta, tava. Desculpa, Denis, pode falar.
Lá no final da pauta, eu coloquei um do Senado, que justamente é a promulgação da emenda do teto de gasto. Aí tem um capítulo falando exceções. Aí em exceções está lá saúde e educação, que ficam fora, né? E explica como é que é feita a exceção, que na verdade, né, era diferenciado para. Ficava fora a parte, né? Para poder cumprir com o teto de gastos. Tá. Então aqui, ó. Promulgada a emenda Eu, constitucional. ta- eu, eu tinha visto um vídeo explicativo sobre isso do Jones Manuel, que é com uma professora que era economista, assim, ela estava explicando de onde são esses 18 bi. Ela falou que na parte de educação o governo até vai conseguir cumprir o piso. Esses 18 bi seriam só da saúde. Só da saúde que tá faltando. É, entendeu? E é como se a saúde não precisasse de 18 bi, só porque cresceu demais. Tá. Promulgada a emenda constitucional do teto de gastos públicos. De acordo com o Exceção, texto. mais para baixo um pouquinho para você ver. Qual parte? Mais para baixo. Exceções aqui, tá bom. Algumas despesas não vão ficar sujeitas ao teto. É o caso das transferências de recursos da União para estados e municípios. Também escapam gastos para a realização de eleições e verbas para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação Básica, o Fundeb. Tá. Saúde e educação também terão tratamento diferenciado. Esses dois pontos vêm gerando embate entre governistas e oposição desde que a PEC foi anunciada pelo presidente Michel Temer. Nós estamos falando do teto de gasto, né? Para 2017, a saúde terá 15% da receita corrente líquida, que é o somatório arrecadado pelo governo, deduzido das transferências obrigatórias previstas na Constituição. A educação, por sua vez, ficará com 18% da arrecadação de impostos a partir de 2018. As duas áreas passarão a seguir o critério de inflação. Tá? Bom, vamos ver aqui o CNN. O governo tem margem de manobra para zerar o déficit em caso de surpresas negativas, diz secretário à CNN. Melo descreve uma série de mecanismos que poderiam compensar eventuais imprevistos. Secretários também admite cortar despesas. Vamos ver o que ele falou? Segundo o secretário, há medidas que podem alavancar a arrecadação, mas não foram incluídas no projeto de lei orçamentária anual. Um exemplo é a mudança de regra para preços de transferências, que deve gerar receita em torno de 20 bilhões. Deve ser considerado também o chamado empossamento orçamentário, segundo Melo. Historicamente, apesar de o orçamento trazer um total de despesas, o governo não consegue realizar 100% desse valor, sempre há uma pequena parte considerável não realizada. O aspecto mais relevante da margem de manobra, contudo, é estrutural. O marco fiscal atribui bandas de tolerância de 0,25 pontos percentuais para mais ou para menos. A meta de superávit primário, relembra o secretário. Então tá, ele falou que é 0, mas pode ser 0,5 para cima ou para mais. O novo marco fiscal estabelece que as despesas do governo federal devem crescer entre 6 e 2,5 entre um ano e outro. Todavia, o avanço dos gastos não pode ultrapassar 70% do crescimento de receita. O governo enviou o orçamento prevendo o crescimento anual dos gastos de 1,7, equivalente a 70% do crescimento da receita projetada. Mello admite contingenciar. Abre aspas. A previsão de, se a receita for menor do que o projetado, contingiar até o piso de 0,6%. Isso está colocado na regra fiscal e, obviamente, também é um instrumento da gestão orçamentária. Mas há também a possibilidade, caso as contas venham boas, de incorporar um crédito suplementar de 0,8%, esticando ao teto de 2,5%. Isso está previsto no texto do marco fiscal. Então, basicamente, aqui que eu entendi foi o seguinte. Se chegar lá perto, final de 2022, eles estão começar a ver que não vai chegar no zero, ele pode segurar dinheiro, né? Segurar dinheiro, a gente já sabe, né? Vai segurar dinheiro em lugares que a verba não é carimbada. Geralmente, saúde, educação e coisas desse tipo, né? Investimento, todo dinheiro que não é carimbado. Porque para 2023 não tem esse negócio de ter que fazer o superávit, né? A PEC da transição ela já autorizou que tenham gastos que eles ultrapassem, né,
o limite do orçamento e tudo. Agora, para 2024, aí o Haddad já está prometendo déficit zero, não está prometendo nem Ah, é superávit, tá 24, né? prometendo esse 3, né? déficit É zero. 24. É 24, é Tá, pro ano que tá vem. bom. Então, lá ele já vai ter que cumprir a regra do orçamento, 2024. Isso, então E aí o que que final desse acontece? Ele ano, já tá falando bem assim, ó, se no final desse ano, se a ele gente começar tiver a ver que, alguma que tá surpresa. dando osso, não vai chegar nesse zero, né? Aí ele pode apertar e cortar gastos, é isso, né? Exatamente, Tá. exatamente. E já, a gente já sabe onde que eles estão mirando aí, né? Qual vai ser o alvo da manobra aí. Se tiver, eventualmente, correndo o risco de não bater o déficit zero, Eles vão tentar vai apertar ser o isso cinto aí. ali, Vai ser onde vai cortar. bater, na saúde e na É. educação. E mesmo se eles não, mesmo não tivesse saído nessa notícia, mesmo se eles não tivessem entrado com a liminar no TCU, vamos e convenhamos, né? As outras verbas são todas carimbadas. O governo é obrigado a colocar. Essas verbas que não são carimbadas, a educação, a saúde, a infraestrutura, o investimento, é sempre no lombo do povo, né? É só o lombo do povo que não é carimbado. Saca? É, isso já foi loteado, né? Os ministérios já foram dados, já estão fazendo agora a reforma ministerial para atender o Congresso, que já está querendo pegar esses recursos aí. Então, se ele tirar recursos desses ministérios aí, ele está desfazendo a reforma ministerial que foi feita. É, não, Então, e não tipo vai ser assim, dali que ele vai funcionarismo público não cortar, pode né? atrasar, correto? Não pode atrasar. Não tem como tirar de lá. É, aposentadoria também não pode cortar. Não tem de onde tirar. Juros pros bancos, tá tudo sequestrado. Senão não tem reeleição de painho. Também não pode sequestrar. O que sobra é essas verbas difusas aí. Essas verbas que não são obrigatórias, despesas obrigatórias, correto? Então vamos lá. Acredito que sim. Davi Decache. Davi Decache colocou aí uma thread, vamos ver, uma thread. Entre tetos e fundações, como a inconstitucionalidade do novo teto de gastos ameaça os alicerces constitucionais da saúde e educação. O recente aprovado novo arcabouço fiscal, sobre o manto de uma lei complementar, levanta questionamentos profundamente preocupantes sobre a sua conformidade com a nossa Carta Magna. É intrigante perceber que tal regime fiscal, ao que tudo indica, conflita matematicamente com os pisos constitucionais estabelecidos para a saúde e educação. O que é ainda mais revelador? O próprio governo, em um gesto de surpreendente transparência, reconhece essa incongruência. Isso fica evidente, quer seja pela proposta de uma PEC para anular os atuais pisos ou pela consulta ao TCU, buscando aval para o descumprimento dos mesmos já no presente ano. A tentativa de contornar pisos constitucionais com o benaplecito do TCU é constitucionalmente tão questionável quanto o próprio novo arcabouço fiscal. Em uma nação que ainda sente as cicatrizes de anos de autoritarismo, deveríamos, no mínimo, tratar a nossa Constituição com a reverência que ela merece. Palavras duras, hein? Pois é, logo o Decache, que acreditava que o ministro da Fazenda seria o povo, né? Ele Aquele ele tweet soltou dele na essa? época da eleição. Ele meteu essa na época? Ele tem um tweet que ele fala bem assim: no governo Lula, o ministro da Fazenda vai ser o povo. Ah, tá bom. Esse povo tá diferente, hein? Esse povo estranho, mano. Não conheço esse povo, não. Vamos lá, então. Vamos ver o Haddad explicando isso aí? Não, isso aqui é pra relembrar, né, deles? Não, isso é relembre, isso é relembre. Isso, vamos relembrar aqui, ó, porque relembrar é viver, tá bom? Partiu relembrar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que uma das metas do governo Lula é restabelecer os pisos constitucionais da saúde e da educação. Vai ser atingida a partir de 2024. Áreas fundamentais para a mobilidade social e o avanço do Brasil como sociedade, para que todos possam viver com qualidade. A primeira providência que a gente tomou, ainda antes do presidente Lula assumir a presidência, antes da posse, foi aprovar uma PEC, chamada PEC da Transição. Os menos simpáticos chamavam de PEC da gastança, PEC não sei do quê. Mas o que ela visava, Camilo? Ela visava fazer o seguinte: quando caísse o teto de gasto, e houve uma previsão nessa PEC de que isso poderia ser feito por lei complementar, ou seja, não ia precisar de outra emenda constitucional. Quando caísse o teto de gasto por lei complementar, automaticamente, para o ano seguinte, a educação e a saúde recuperariam
100% do dinheiro surrupiado dessas duas áreas pelo governo Bolsonaro. Isso acaba de ser feito e o ano que vem a saúde e a educação vão restabelecer o piso constitucional de 88, 100%. Quem acompanhou os mandatos do presidente Lula... Canalice, hein? Canalice pura aí, hein? Não vou nem continuar vendo esse vídeo aqui. Canalice puríssima. É exatamente o que eles estão questionando no TCU para não pagar. Não é exatamente? Não, pro ano que vem ele falou. Para 2024. Então, ele tá falando que ponto. Ele falou que a regra é que quando caísse o teto de gastos, que foi esse ano... Então. Ah, não, foi ano passado que o teto de gastos caiu. Não, né? caiu agora. Caiu agora. Caiu agora. Então, quando o teto de gastos caísse, no ano seguinte, voltaria a ser 100%. Então, e agora ele tá com a limite. Por isso que ele quer para esse ano que não seja. Não, Sara. Não, o orçamento desse ano já foi feito no ano passado. Ele tá falando do ano que vem mesmo. Esse bagulho do TCU é pro ano que vem. Canalice. Pro ano que vem. Mas na Canalice elaboração pura. Ele tá desse- mentindo. Ele tá falando uma coisa e o ministério dele tá fazendo outra. Tá fazendo exatamente o contrário. Esse ano, o investimento e o orçamento já foi feito. E aí, como não tinha orçamento para cobrir as coisas, tiveram que fazer a PEC da transição. Aí falava assim, o governo Lula está com déficit de não sei quanto de arrecadação. Por quê? Porque esse gasto já foi autorizado para 2023. Então, Sim. a regra do superávit, do déficit, do arcabouço fiscal, só vale em 2024. Então, 2024 é a prova de fogo. Se ele tirar déficit... ferrou, austeridade, então ele quer fazer o quê? Austeridade para tirar zero, para poder, e aí ele vai contingenciar os gastos, fazendo a manobra fiscal na saúde e na educação, cortando esses gastos aí. Que ele mesmo prometeu. Para poder fazer o zero déficit. Isso. Para poder fazer o déficit zero em 2024. Que ele mesmo prometeu aí, ó. Tipo aquele negócio assim, mano. Tava ali fazendo graça, né? Tava ali fazendo politicagem, coisa e tal. Prometeu um presente pra criança. E agora, mano, puta, não vou conseguir dar aquele presente pra criança, hein? Volta atrás, refuga, entendeu? Tá metendo refugo. Mas por que ir na TCU? Porque ele acabou de falar, porque ele entrou... É que eu não tô entendendo direito o histórico disso, entendeu? Eu li várias fontes de vários lugares e nada tá fazendo sentido pra mim. O Heitor Nada. perguntou, mas por que ele tá indo no TCU? Porque ele mesmo acabou de falar, ele colocou na PEC. Ele colocou na PEC pra poder fazer medida provisória, entendeu? Agora ele tá meio que falando pro TCU. Não, mas não precisa fazer não, né, TCU? Querendo meter o louco, tá ligado? É, que porque a chancela do TCU para poder fazer isso aí, entendeu? Para ninguém dizer que ele está cometendo pedalada fiscal ou qualquer tipo de coisa assim. Então, eu vou poder falar bem assim, olha, não é que a gente fez uma coisa inconstitucional, o TCU está aprovando aqui que a gente faça isso. Na lei que eles estabeleceram, na PEC da transição, eles estabeleceram que assim que o teto de gastos caísse, reestabeleceria o 100%, né, do piso lá para o ano seguinte, certo? Sim. A minha pergunta é, ele está questionando o seguinte, se a forma como foi escrita essa PEC, há uma brecha para se interpretar que esse 100% é só na previsão do próximo ano para o ano seguinte, tipo assim, quando você vai legislar, ele está contando, ou ele está contando com a provisão material mesmo disso, do tipo, estabelecer para esse ano ao ano que vem, Mas é entendeu? líquido, não é líquido? Eu estou tentando entender se existe essa brecha, entendeu? De interpretação. Eu tô tentando entender o que ele tá querendo com isso, cara. Eu acho Tô que tentando entender. ele tá querendo... Eu que eu entendi até agora, ficou claro pra mim que ele tá querendo zerar o déficit, mano. Ele não tá achando dinheiro, então começou a pescar agora, velho. É aquilo que a gente já tá prevendo faz tempo. Mano, o bagulho não vai dar, não vai dar. E eu acho que o Haddad entrou no meta de orgulho também, né? Porque, mano, não promete zero. Começaram a falar um monte, a imprensa começou a falar, e acho que ele meteu o meta orgulho. Vai ser zero sim. Porque nessa última vez que ele falou, a Tebet, lembra que a Tebet falou? Mano, não vai dar. Aí teve uns caras também que comentou, mano, déficit zero, não precisa prometer isso. Aí depois ele apareceu um dia depois. Não, aí eu falei que é déficit zero é zero. Com essa arrogância dele, tá ligado? E agora a água tá subindo, tá batendo na bunda, e ele tá desesperado, caçando, tá ligado? Porque é isso que vai acontecer.
Isso a gente já previu. Agora começa a aparecer essas coisas, entendeu? Pô, e aquele bagulhinho que eu prometi lá, será que eu consigo, mano? Aquele presentinho pra criança, será que, mano, consigo voltar atrás? Será que a criança esquece? Vou perguntar pro TCU. Eu entendi esse meta, tá ligado? Tudo bem, mas não sei, eu tô. É porque eu tô muito atrelada à interpretação que o Haddad tá dando à regra, entendeu? Ó, vamos lá. Você Também trouxe aqui nada também um faz sentido relembre. o arcabouço Guedes fiscal. quer eliminar piso para saúde e educação em estados e municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda a eliminação dos patamares mínimos que estados e municípios devem aplicar em saúde e educação. A mudança está na minuta da PEC proposta de emenda da Constituição, prestes a ser apresentada ao Congresso para mudar a regra fiscal e orçamentária. O Paulo Guedes queria acabar com o teto também? Hoje a Constituição... Tentou. Ele tentou. Ele tentou? Hoje a... Conseguiu, né? Acho que. Nossa, eu queria ver essa proposta dele aqui. Já pensou ver a proposta do Paulo Guedes? Ela é mais... Acabar com o piso, tu tá falando? Acabar com o piso. Então, mas aqui, aparece aqui, ó. Prestes a ser apresentada, a PEC prestes a ser apresentada ao Congresso para mudar a regra fiscal e orçamentária. Acho que era tudo, né? Regra fiscal é tudo, né? A não ser que ele queria mudar só algumas coisas, né? É porque, na verdade, grande parte desse recurso aí ele é repassado através do Fundeb, né? Então passa para os municípios. Então, é tipo assim, isso é quase que um repasse necessário que acaba sendo feito. Então, se não tirar essa obrigatoriedade, em tese ele queria que não tivesse, para poder ter também margem orçamentária para poder manobrar as coisas, né? Ainda bem que não conseguiu. Agora, Haddad está tentando, né? Vamos ver agora a tentativa do Haddad. Bom, então é isso, mano. O Haddad, é isso. Cara, foi isso que eu entendi, mano. Foi isso que eu entendi, assim. Eu já tô vigiando esse preset do Haddad. Eu já tô vigiando que esse bagulho de zero não é só eu que tô analisando isso. Tá todo mundo, inclusive do governo. A própria Simone Tebet tá falando que, mano, o bagulho tá a mais, bagulho de zero, coisa e tal. E, mano, isso é inevitável. Ele vai ter que precisar ou aumentar a receita ou cortar os gastos. E é isso. E ele vai entrar nesse meta agora de entrar ou subir a receita. Só que o Lira já falou, o Congresso já falou, mano, não vai aumentar a taxa de... não vai aumentar imposto. Já virou uma questão de honra pro Congresso. Não vai aumentar imposto. Ele só sobrou uma perna pra ele. Que é, mano, cortar gastos. Entendeu? Eu sinto, pelo que eu entendi, que essa medida do TCU, coisa e tal, vem nessa linha de cortar gastos. Pra poder fazer o déficit zero. Denis? Eu também estou nesse meta. Eu acredito que é exatamente isso. E aí ele quer um aval do TCU para poder fazer essa lei orçamentária dos anos seguintes aí, já com o aval de poder cortar e ter o respaldo. E ter o respaldo. De dizer, olha, quando a gente apresentou para poder aprovar e tal, né, eu acredito que ele já está fazendo isso assim, já no TCU, já para querer o respaldo. E eu tenho outra coisa também, que a gente tem que falar aqui. O presidente do TCU, que é o cara que vai avaliar isso aí, ele é o cara que está sendo cotado a vaga do STF, da Rosa Weber. Puta merda, hein? É o Bruno Dantas também, viu? Puta merda, hein? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Sara, você quer aguardar cenas dos próximos episódios? Não, eu tava tentando pegar ali a PEC, porque eu tô angustiada. Eu quero saber se, tipo, se ele plantou uma normativa lá, entendeu? Se o povo lá plantou uma normativa que abre margem para se interpretar de forma diferente. Eu tô angustiada com isso. Tá, eu entendi seu Se questionamento. vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, ele sempre vai tirar. Todo ano vai ser isso. Chat, vamos ver o chat.